Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos no penúltimo livro do capítulo de Mateus, já chegamos no capítulo 27 e para nós está sendo um prazer enorme ter você conosco até aqui. Bora lá, que o assunto é bem longo hoje, então já corre, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e também já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, que nos ajuda bastante. E também, se você está chegando agora no canal e está meio perdido aí, sem entender nada, chegou basicamente no penúltimo capítulo, não se preocupe, fica conosco até o final desse vídeo, que no final nós estaremos deixando para você a playlist que compõe todos os capítulos até aqui. E aí, já pegou sua Bíblia, seu caderninho de anotação? Já fez a sua oração? Então bora para a leitura. É isso aí, bora lá para mais um capítulo para a glória de Deus. Vem comigo. Mateus capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Um fato importante aqui, meus irmãos, é que os fariseus, eles tinham o poder de julgar e condenar uma pessoa à morte, mas eles não tinham o poder de executar a ação sobre essa pessoa, devido a eles estarem sob a autoridade romana que dominava Israel naquela época. Por isso que eles tinham que prestar conta a Roma para poder executar as ações contra Jesus. É por isso que eles têm que levar Jesus diante de Pilatos. Versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui, meus irmãos, nós vemos um fato interessante. Pense comigo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que naquela época não era tanto dinheiro assim. Como a gente vai ver nos versos seguintes, apenas dava para se comprar um terreno. Ou seja, esse dinheiro que ele vendeu Jesus não daria para Judas mudar de vida, não. Então, nós podemos concluir que Judas não traiu Jesus apenas por dinheiro, não. Veja que ele foi se suicidar quando ele viu que Jesus foi condenado. Até esse momento, ele apenas observava. Então, nós podemos concluir que, como todos os discípulos não conseguiam entender, como a gente viu no contexto de toda a leitura, que eles não conseguiam entender como era esse reino de Jesus, Judas também não conseguia entender como era esse reino, porque na cabeça deles, Jesus iria se manifestar como rei, ia dominar Israel, ia assumir ali o trono de Israel, ia expulsar os romanos. Essa era a ideia que eles tinham sobre o Messias. E com isso, quando Jesus se manifestasse, todos aqueles que estivessem ao seu lado, ou seja, principalmente os 12 discípulos, teriam lugares de honra ao lado do rei. E isso é que poderia mudar totalmente a vida de Judas, ou seja, aquele que não era ninguém até dias atrás, agora está do lado, reinando junto com o rei de Israel. Então nós podemos concluir que, como Judas via que Jesus não se manifestava, talvez ele quis ali dar uma forcinha, um empurrãozinho, para ver se Jesus se manifestava ali como rei. E quando ele viu que Jesus, mesmo depois de condenado, não veio a se manifestar, ele percebeu que o seu plano era totalmente frustrado e com isso ele entrou em choque. Lembrando, meus irmãos, que isso é apenas uma possibilidade, não podemos afirmar que a história seja realmente isso, mas vale muito a pena a gente pensar também sobre essa hipótese. Verso 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Percebeu aqui, meus irmãos, que quando se sabe a procedência da oferta dada ao Senhor, não se deve aceitá-la de maneira nenhuma para a obra de Deus? Será que hoje todos os pastores se preocupam com a procedência de onde está vindo as ofertas que eles recebem? Versículo 7. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata
preço em que fui estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Essa profecia, meus irmãos, você só vai encontrar no livro de Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Então, por que Mateus está dizendo que foi Jeremias que profetizou? Temos várias explicações para isso, viu, meus irmãos? Mas nós não vamos trazer agora, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas pode ficar tranquilo que Mateus não errou na sua escrita não, viu? Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então, pois o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Veja que o próprio governador Pilatos, ao analisar todo o caso e todas as acusações feitas com Jesus, não conseguiu encontrar prova nenhuma que pudesse condená-lo à morte. Então ele mesmo conclui que os fariseus queriam condenar Jesus à morte simplesmente por inveja. Verso 19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Veja que Deus deu revelação em sonho à mulher de Pilatos a respeito de Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Barrabás foi preso, acusado de rebelião contra o Império Romano e também por assassinato. Então nós vemos que Barrabás era um preso de alta periculosidade. Por isso que o governador Pilatos oferece ao povo o pior dos seus prisioneiros, para ver se conseguia de alguma forma livrar Jesus, mas nem assim teve jeito. Verso 22. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Você se omitir, tendo nas mãos o poder de resolver toda a situação e não o faz, isso não te coloca como inocente perante Deus, não. Omissão também é um pecado grave, assim como nos ensina o irmão de Jesus, Tiago, ali na sua epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17, onde ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o ato de Pilatos de lavar as suas mãos não o inocentou em nada, e isso serve de exemplo para nós hoje. Quando você estiver diante de um problema que você pode resolver, não lave as suas mãos, não fique em cima do muro, mas resolva-o. Verso 25. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Este pecado da crucificação caiu sobre Pilatos, sobre os fariseus, sobre todo o povo e até as gerações futuras, como eles mesmos estão mencionando aqui. Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O ato da crucificação era um método de punição dos mais cruéis do Império Romano daquela época. Então nós podemos concluir que Jesus foi condenado por Roma, porque pela lei judaica, Jesus deveria ser apenas apedrejado até a morte. Mas até nisso os fariseus ajudaram com que as profecias viessem a se cumprir. Uma delas você vai encontrar ali no Salmo 22, verso 16. E o próprio Jesus profetizou que ele deveria ser levantado assim como a serpente de bronze de Moisés, um retrato exato da crucificação. Você pode encontrar isso lendo ali o livro de João, capítulo 3, verso 14,
e fazendo um comparativo com o livro de Números, capítulo 21, verso 8 e 9. Então, nós concluímos que era profético que Jesus tinha que ser crucificado e não simplesmente apedrejado pelo povo. É fantástico demais isso. Bora lá, mais um versículo, verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, esse local onde Jesus foi crucificado era fora dos portões de Jerusalém. Com isso, pode estar se cumprindo em Jesus um ritual que você encontra ali em Levítico, capítulo 16, versículo 27. Vai lendo essas referências aí que eu estou te dando que você vai se surpreender. Verso 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Isso aqui, meus irmãos, não era nenhum tipo de maldade que os romanos queriam fazer, não. Era um costume, porque o vinho misturado com fel era um tipo de anestésico, e Jesus não aceita porque ele quer passar por todas as dores. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Aqui está se cumprindo a profecia que você encontra ali no Salmo 22, verso 18. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Essa frase, porém não registrada por Mateus, você pode encontrá-la no livro de João, capítulo 2, verso 19. Com isso, você vê como os evangelhos estão conectados entre si. Verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. Aqui, sem perceber, eles estão citando a profecia que se encontra ali no Salmo 22, verso 8. E os mesmos impropérios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nós temos um vídeo que fala exatamente sobre a atitude desses 2 ladrões. Uma mensagem muito forte e impactante que eu tenho certeza que vai mudar a sua maneira de pensar. Se você se interessar, eu vou deixar no card que está aparecendo aqui para você. Tá combinado? Verso 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. A hora 6ª e a hora 9ª, naquela época, era do meio-dia até as 3 da tarde, tá ok? Por volta da hora 9ª, ou seja, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas linhas teológicas defendem, até mesmo você já deve ter ouvido isso, que Jesus disse essa frase porque Deus havia lhe abandonado na cruz, virando-lhe as costas por causa de todos os pecados que estavam sobre ele. Porém, isso é apenas uma interpretação, você não encontra base bíblica para defender isso. Já outros defendem que Jesus estava citando ali o Salmo 22, verso 1, que também é uma profecia messiânica. E no verso 24 vai dizer assim: Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o rosto, antes, quando clamou, o ouviu. Portanto, Deus não desprezou, nem abandonou o seu filho na cruz não, viu? Talvez Jesus estava mandando um recado para todos que ali estavam, dizendo: olha, leiam o Salmo 22, porque tudo que está acontecendo, tudo que vocês estão fazendo, está registrado lá.
Verso 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebecido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. A atitude desse soldado aqui, como a gente já mencionou em momentos atrás, não era para judiar de Jesus não, porque esse fato do vinagre misturado com fel era um tipo de anestésico para o condenado não sentir tanta dor. Mas sem perceber, novamente eles estão cumprindo mais uma profecia que se encontra ali no Salmo 69, verso 21. Olha, é maravilhoso demais tudo isso, meus irmãos. Vocês precisam ler essas referências e comparar tudo isso que a gente está lendo aqui. Bora lá continuar, verso 49. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No templo lá de Jerusalém, havia algumas repartições que faziam a separação entre o lugar santo do lugar santíssimo, e o que fazia essa separação entre os dois era um véu. No lugar santíssimo, ou seja, que tinha que se passar por esse véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Isso você encontra ali no livro de Levítico, capítulo 16, verso 2. E quando esse véu se rasga de cima a baixo, isso significa que o acesso a Deus está totalmente livre. Você não precisa mais de intermediários como era naquela época. Você não precisa mais de sacerdote, sumo sacerdote, você não precisa de padre, você não precisa de apóstolo, você não precisa de pastores. O acesso a Deus está totalmente livre para você por intermédio de Jesus. Nós temos um vídeo que explica em detalhes como funcionava tudo isso. Eu vou deixar para você esse que está aparecendo aqui no card aqui, ó, tá bom? Verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja aqui que Mateus está falando de fatos que estão ocorrendo naquele momento e também depois da ressurreição de Jesus. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Veja que os pagãos, ou seja, os romanos, estavam reconhecendo quem verdadeiramente era Jesus. Estava ali muitas mulheres observando de longe, e eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Mais uma vez, sem perceber, essa atitude de José de Arimateia estava se cumprindo a profecia que você encontra ali em Isaías, capítulo 53, verso 9. Verso 61. Achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai os sepulcros, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda aos sepulcros, selando a pedra e deixando ali a escolta. Meus irmãos, que capítulo maravilhoso! Você conseguiu perceber quantas profecias a respeito da crucificação de Jesus se cumpriram e eles nem conseguiram notar isso? Pois é, infelizmente chegamos ao final de mais um capítulo. E o próximo, que é o último, você não pode perder de maneira nenhuma.
Me diz aí, você está gostando desse novo formato de leitura da Bíblia? É ou não é muito bom você poder ler e entender o que estava acontecendo, acompanhar ali os versículos paralelos e ver que a Bíblia inteira se completa? Isso mostra o quão maravilhoso é ler a Bíblia, e você está tendo essa oportunidade de aprender tudo diretamente da fonte. Então, se esse vídeo valeu a pena para você, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente está postando. E também já vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Vamos fazer crescer o número de leitores da Bíblia. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui agora. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no último capítulo.